A Quarta do Amor de hoje fala de um tema que pode ser considerada a base de um relacionamento, a confiança. Uns têm, outros nem tanto. Na sua opinião, a falta de confiança pode acabar com um namoro ou até mesmo um casamento? Ou ainda, será que existem maneiras de aumentar a confiança entre o casal? Você pode participar com seus relatos no nosso WhatsApp. Se não quiser se identificar, claro, é só falar que a gente não vai colocar o seu nome. Eu acredito que não sejam respostas fáceis e como é um tema que gera bastante debate e dúvidas, nós convidamos a psicóloga Gabriele Santana para estar com a gente. Boa tarde, bem-vinda, Gabriele. Obrigada pelo convite, boa tarde. No consultório, é um tema que costuma chegar? É um tema bem recorrente, né? E a gente pode ir identificando aí a partir da nossa infância, né? Quando os nossos pais, às vezes, os cuidadores, na verdade, né? Às vezes não trazem um ambiente seguro, né? E não por culpa deles. Às vezes eles estão fazendo o melhor que eles podem na condição que eles têm. E aí aquela criança vai crescendo e se tornando, né? Às vezes, de certa forma, vulnerável. E aí quando chega na fase de relacionamentos, acaba aí tendo essa dificuldade de se relacionar e de confiar no outro, né? Quem acompanha o nosso programa, especialmente a Quarta do Amor, costumeiramente ouve falar... Eu estou prestando atenção, então um passarinho entrou aqui dentro do estúdio, acho que é de bom agouro, né? Um passarinho aqui, tomara que não... Pode vir até aqui a nós. Ou é uma borboleta agora... Enfim, deixa ela ali, é um bichinho que está aqui dentro, daqui a pouco vai aparecer. Quem costuma acompanhar a Quarta do Amor, os psicólogos sempre, quando a gente traz um assunto de adulto, dizem, mas isso tem uma ligação lá com a infância. Isso começa, então, é o primeiro ponto para a gente prestar atenção. Se você é uma pessoa naturalmente desconfiada, então você já pode parar e aí observar como foi a sua infância, o seu relacionamento com a família, né? Isso mesmo, né? Porque diante daquela situação, a situação é muito importante, mas a nossa interpretação daquela situação é o que vai contar aí a partir da nossa vida adulta, do nosso relacionamento, né? Então, é muito comum chegar assim, as pessoas com dificuldade no relacionamento pra gente, né? Trazendo essa confiança. E aí, nessa confiança, existe essa dificuldade na comunicação, né? Uma comunicação assertiva, então... a gente sempre precisa trabalhar isso, né? E quando a gente olha para a infância, às vezes a pessoa não era acostumada a se comunicar, né? Ou não sabia como fazer isso, às vezes era invalidada. Então, no nosso relacionamento, né? Nos nossos relacionamentos, às vezes vai vir essa dificuldade. Perfeito. Olha, a gente foi às ruas ouvir as pessoas também. A gente tem um depoimento aqui da Maria Ponick. Eu acho que sim, né? Tudo vale se tiver confiança, né? Se no relacionamento, se não tiver, aí danou, né? No teu caso, você é casada, tá solteira? 50 anos já casada. 50 anos, e pra estar 50 anos casada, qual que tem a receita, assim, no quesito da confiança? Tem que confiar sempre? Tem que confiar sempre, tem que ter fogo nos olhos, né? Que senão não aguenta. E você fica de olho lá também, né? Também fico. Porque é safado, ele gosta de bar, aí tem que aturar um monte de coisa, mas não é o pior da turma, não. Dá pra ver. Tem alguns piores? Tá, tem. Tem opção de coisa que é bom ainda. 50 anos casada, mas esperta, né? Aquela história, um olho no queijo, outro no gato, não descuida. Exatamente, né? E realmente a confiança é a base, né? Da estrutura do nosso relacionamento, né? E aí ela até tocou num ponto que é muito interessante, quando ela fala que ele gosta de fazer as coisinhas dele, de sair pro bar, né? Pro bailão, enfim. E isso é muito normal e é bom que no relacionamento cada um tenha a sua individualidade, né? E isso só é possível quando se tem aí uma base estruturada de confiança para que cada um tenha esse momento individual, né? Porque é importante, né? A gente está numa relação, a gente é humanos, a gente não tem que viver só com uma pessoa do lado, a gente precisa se relacionar com outras pessoas. Viver em sociedade. Bem, a gente ouviu a opinião dela, que é uma opinião madura de alguém casado há 50 anos, mas a gente também ouviu a opinião dos jovens. A gente vai ver agora o relato da Jordana Sobral. Por que você acha que a confiança é importante no relacionamento? Eu acho que ela é a base, né? Pra tudo. Sem confiança não rola. Não rola. Você, no teu caso, você tá solteiro ou tá namorando? Eu sou casadinha. Tá casadinha e no teu caso, você confia bastante na pessoa? Com certeza, com certeza. E aí vocês sempre conversam, alinham, assim, como é que funciona isso? Assim? A gente tenta, né? É difícil, né? Mas a gente vai tentando sempre conversar, sempre colocar os pingos nos is, sempre deixar tudo muito bem claro, né? E aí, enfim, assim que surge a confiança também, né? Na conversa.
A gente tenta, ela colocou. Porque existe isso, né? Às vezes o casal se dá bem de diversas formas, em várias áreas, mas alguns assuntos são tabus, né? Às vezes a pessoa tem mais resistência. E como que faz, então, quando... Eu acho que para mim é bem importante e necessário e o outro não está tão aberto para isso. Eu acho que isso tem ligado muito com os nossos valores, né? Com o que a gente aprende lá na infância. E aprender a conviver em sociedade, porque tudo bem que eu tenho o meu valor e talvez para mim isso é muito importante e talvez para o meu parceiro isso não seja. A gente precisa chegar num consenso de ter um equilíbrio ali na relação, né? Então eu faço um pouquinho do que é importante para você e você faz um pouquinho do que é importante para mim, né? A outra pessoa pode até se sentir ofendida, mas você está desconfiando de mim, né? Porque assim, a gente quando fala em confiança, pensa em traição amorosa, física ou virtual, né? Nos tempos de hoje, pensa na questão financeira, mas existem outras formas de confiança também. Por exemplo, se eu falo alguma coisa íntima do meu passado e a pessoa em algum momento aproveita em outra circunstância para jogar aquilo na minha cara, se quebra a confiança também. Ah, com certeza, né? Porque imagina, eu compartilhei com você uma história que é importante para mim, as minhas dores, aquele ponto que para mim é fraco, né? Então dói. E aí imagina eu compartilhar isso com uma pessoa e a pessoa jogar de volta para mim. Isso com certeza quebra a confiança, né? E aí precisa ter todo um trabalho para ressignificar esse processo, né? Entender também por que a outra pessoa jogou de volta para mim isso, porque também tem isso, né? A gente tem que se conhecer e também tem que conhecer o outro, né? Tentar entender esse lado do outro aí, para trabalhar essas dores, né? Para você que nos acompanha, um estudo revelou que mais de 50% da população brasileira disse que não confia no parceiro. Então, assim, é uma coisa séria.